Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do livro de Êxodo. Eu imprimi algumas folhas, não ficou tão legal como do outro dia. A banquinha que eu imprimi hoje não é tão legal, ficou meio estranho, mas a gente vai explicar. Hoje a gente vai ver um pouquinho de geografia, né? Para a gente entender como que o tabernáculo foi criado, né? A gente vai entender onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste, né? A gente vai entender isso daí, vai entender um pouquinho de geografia hoje. É muito importante para a gente entender, porque na verdade o tabernáculo, né, era uma referência a Cristo. Então é importante a gente estudar o Antigo Testamento, porque é tudo uma sombra do que viria no Novo Testamento, que é Cristo. Então tudo apontava para Cristo, né? Tudo indicava a Cristo. Então a gente vai entender isso hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o átrio, a gente vai entender o que é o átrio ali, né, do tabernáculo, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar hoje também sobre o altar de bronze, né? O que é esse altar de bronze? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a aula é curtinha, são 20 versículos, se eu não me engano, o capítulo 27, então é bem curtinho e não é difícil. É mais questão de geografia que a gente vai ter que estudar hoje um pouquinho, né? Eu vou explicar para vocês entenderem, né? Como que estava ali montada o tabernáculo, né? O átrio, como que foi montado. Então eu vou explicar um pouquinho de geografia para a gente entender. E eu vou falar também sobre as medidas, né? Então hoje é uma aula curtinha, é mais simples, e eu vou mostrar também umas imagens que eu imprimi. Eu mandei imprimir, então vai dar para eu mostrar umas imagens para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do livro de Êxodo. Diz assim no versículo 1º, né, do capítulo 27, lembrando, né, que a gente já falou, né, sobre o tabernáculo, então a gente já sabe como que é o tabernáculo, a gente já estudou, já falou como que foi feito o tabernáculo, né? A gente viu quais são as medidas do tabernáculo, a gente falou na aula passada. A gente já falou sobre a Arca da Aliança, já vimos como é a Arca da Aliança. Vimos a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, que tem os querubins em cima, a gente já falou sobre isso também. A gente já falou sobre a mesa da proposição, a gente já falou sobre o candelabro e a gente já falou sobre o Santo dos Santos e sobre o lugar santo. A gente já falou sobre a diferença deles. Então agora a gente está indo para fora. Na Bíblia, parece que foi montada, a gente quando monta alguma coisa, a gente começa a montar de fora para dentro, né? A gente vai montando assim, a gente monta primeiro o pátio, né? A gente vai montando primeiro os muros e depois vai construindo dentro dos muros, né? Mas na Bíblia, não, foi se construindo de dentro para fora. Então começou-se a construir pelo Santo dos Santos, então foi se construindo de dentro para fora. Então aqui agora a gente vai ver como que foi a construção fora, né? Então a gente já viu como o tabernáculo foi construído, como era dentro do tabernáculo. A gente já falou sobre as 4 cortinas do tabernáculo, né? A gente já falou sobre as 4 coberturas, né, do tabernáculo. Então, agora a gente vai falar sobre a parte de fora ali do tabernáculo, tá bom? Então, no capítulo 27, no versículo 1º, diz assim: farás também o altar de madeira de acácia. Então, aqui vai começar a falar sobre um altar que é para colocar fora do tabernáculo. Esse altar não é dentro do tabernáculo, esse altar de madeira é fora. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem para a gente fixar, né, o conteúdo. Então esse altar ele foi feito fora. A gente vai entender daqui a pouco como que vai ser o fechamento ali fora do tabernáculo. Vai haver um pátio, é um muro, né? Só que não é muro de concreto, vai ser um muro de cortinas. A gente vai entender daqui a pouquinho. Então diz aqui que esse altar de madeira, de acácia, né, que é a mesma madeira utilizada para construir a arca, a gente lembra. Então esse altar de madeira de acácia tem que ter 5 côvados. Então são 5 côvados por 5 côvados, 5 por 5, 5 de comprimento e 5 de largura. Então é um quadrado, né? São 5, a paz, boa noite, Nina. Então são 5 por 5, então é um quadrado ali que vai ser esse altar, né? E de 3 côvados de altura, então são 5 por 5 de comprimento e largura, um quadrado. E de altura é um pouco menor, né? A altura é um pouco menor do que o comprimento ali do quadrado, né? Do que a medida do quadrado. Então, de altura seria 3 côvados a altura. Lembrando que a gente já falou sobre o que é côvado, né? Então, côvado era a medida, né, do comprimento do dedo médio até aqui o cotovelo, né? Era cerca de uns 45 centímetros. Considerando esses 45 centímetros, a gente chega a qual dimensão, né? Então, esse quadrado do altar de bronze
era 2,25 por 2,25. Então, era 2,25 metros por 2,25 metros. E de altura? A altura era menor. A altura era 1,35 m. Então, era 1,35 m de altura esse altar de bronze. E 2,25 por 2,25. Já já eu vou mostrar uma imagem para a gente ver como que seria esse altar de bronze, tá? Então, a gente vê que ele não era tão alto, né? Porque ele era 1,35 m de altura, né? E um homem de 1,70 m que fosse, né? Mais alto do que o altar. Mas a gente lembra também que Deus falava, né? Que não era para criar altares muito grandes, né? Porque se criava altares muito grandes e o homem precisava subir por meio de escada nesses altares, o que revelava a nudez dele. Porque a gente lembra que nessa época os homens não usavam calça. Os homens usavam, era como se fosse um vestidão, né? Então era aberto, então revelava a nudez que tinha ali por baixo daquele tecido, né? Então Deus havia falado que não queria altares muito grandes, né? E até porque os altares grandes eram, na verdade, para se aparecer para outros homens, não para Deus, né? Para Deus não importava o tamanho do altar, mas sim, né, o que estava sendo feito ali, né? A honestidade do coração que estava entregando aquilo naquele altar, né? E não o tamanho do altar. Então agora no versículo 2. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e o cobrirás de bronze. Então, o que acontece? Era para pegar uma madeira de acácia e formar ali um quadrado com ela, de 2,25 m por 2,25 m, era um quadrado, de altura de 1,30 e pouco que a gente acabou de falar, né? E nesse era para cobrir toda essa madeira, né? Todo esse altar, todo esse quadrado era para ser coberto com bronze, né? Então a gente lembra que dentro do tabernáculo era com ouro. Mas aqui não vai ficar dentro do tabernáculo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Esse altar fica fora do tabernáculo. Então, esse altar de fora do tabernáculo é para ser feito de bronze, é para ser coberto de bronze, né? E nas pontas, são 4 pontas, é um quadrado, são 4 pontas. Nas pontas teria que ter ali um formato de um chifre, né? É um chifre em cada ponta, seriam 4 chifres, né? E teria que ser feito ali em cada ponta esse chifre. E diz que ao todo se formaria uma peça só, então não era para você soltar, né? Ia ser preso, aquele chifre seria preso ali àquele altar, né? Então ele ia ser coberto com bronze e ia ser ali também feito um trabalho de colocar um chifre ali em cada ponta. Aí diz no versículo 2: dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. No versículo 3: far-lhe-ás, eu vou terminar de ler sobre o altar e vou mostrar para vocês aqui um exemplo do altar para depois a gente começar a falar sobre o átrio também, que eu vou explicar para vocês sobre o átrio também. Eu vou mostrar para vocês um mapa mundi, não tem jeito, eu vou ter que mostrar um mapa mundi para a gente ter uma noção de onde é leste, onde é oeste, onde é norte, onde é sul, para a gente ter uma noção de onde que estava a abertura do átrio, né? Onde estava a entrada do tabernáculo. Então a Bíblia nos dá essa informação. Então eu vou mostrar o mapa mundi daqui a pouquinho para mostrar para você. A gente vai ter uma aulinha de geografia também, mas é bom para a gente entender, né? Então no versículo 3 eu continuo agora falando sobre o altar de bronze. Diz assim no versículo 3: far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza. Lembrando que nessas aulas eu tenho falado bastante sobre como é a forma das coisas que a gente está estudando, né? Qual é a forma da arca, qual que é a forma do candelabro, qual que é a forma da mesa de proposição. Eu tenho falado tudo com exatidão sobre formas, né? Formatos, onde que ficava, mas assim, mais aprofundado sobre cada coisa, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado sobre cada coisa um pouco mais para frente. Mas é bom para a gente ter uma ideia do que estava sendo montado ali, né? Então, no versículo 3 continua: far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, né? A cinza do que é queimado ali no altar. E pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. A gente vai ver mais para frente que esses garfos vão ter uma utilidade, tudo isso tem uma utilidade, né? Porque os sacerdotes vão comer também dali. A gente vai ver mais pra frente. Por isso que eu falei, agora eu vou me concentrar realmente ao que estava sendo criado aqui, né? Ao material, né? Ao que estava sendo ali construído. E depois a gente fala sobre a função.
Então, no versículo 4, continua: far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Então, a gente lembra que a arca tinha 4 argolas embaixo, né? No pé ali dela. A gente lembra que a mesa da proposição tinha 4 argolas também. O que a gente lembra? Que eram feitas varas, né? Eram feitas varas, paus, né? E eram colocados com madeira de acácia, eram colocados nessas argolas, e a arca era movimentada com... A arca da aliança era movimentada com esses paus, não era tocando na arca, você movimentava, trocava ela de lugar, manuseava ela por esses paus, né? A mesa de proposição a gente também lembra, e agora tá falando isso também. Nesse altar de bronze também vai ser criado isso, vai ser criada uma argola ali, e vai ser colocada essa vara para transporte, porque assim, o povo aqui vivia no deserto, e eles transportavam muito, eles se transportavam muito, eles andavam muito. Então, eles vão manusear essas coisas assim, dessa forma, né? Por meio desse pau que vai estar ali no meio. Então, diz assim no versículo 4: far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Versículo 5: e as porás dentro do rebordo, né? Dentro da borda ali, da orla, né? Do canto do altar para baixo. Ouvi um barulho aqui, mas parou. Dentro do altar, né? Então, deixa eu voltar aqui no versículo 5 que eu me perdi. Teve uma ligação aqui, eu me perdi. Versículo 5. E as porás dentro do rebordo, né? Do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar, né? Então, aqui tá falando de uma rede, que teria dentro uma rede, né? Então, no versículo 6 vai falar também, continuando ainda a falar sobre esse altar de bronze. Farás também varais para o altar. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Esse altar, ele ia ser manuseado por meio desses varais, né? São esses paus que a gente já havia falado na mesa da proposição. A gente já havia falado sobre esse pau também na arca, né? Então, aqui é a mesma coisa. O altar também não vai ser manuseado segurando no altar. Quando ele for transportado, vai ser segurando no meio desses paus, né? Pelo pau, você vai segurar e transportar o altar. Então, diz no versículo 6: farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze, né? No versículo 7, os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Versículo 8, oco, né? Então, o altar ali que vai ser feito, né? Não tem nada dentro, porque ali vão ser dados sacrifícios, né? Então, ali dentro vai estar oco, né? Sem nada dentro, vai estar vazio mesmo, um buraco ali para queimar realmente o sacrifício. A gente já vou mostrar uma imagem. E de tábuas o farás, né? Da tábua, da madeira de acácia, né? E de tábuas o farás. Como se mostrou no monte, assim o farão. Então, aqui foi toda a ordem para se montar o altar de bronze. Eu vou mostrar para vocês agora um que eu imprimi, para vocês terem uma ideia. Essa impressão que eu fiz hoje não ficou tão legal como da última aula. Da última aula tinha ficado melhor. Esse lugar que eu fiz hoje não foi tão bom, não. Mas dá pra ver. Aqui é o altar. Esse daqui. Esse daqui é o altar, né? Agora a gente vai começar a falar sobre o átrio. O átrio é isso daqui. Essa parte aqui do meio, ó. Deixa eu tentar mostrar pra todo mundo. É o tabernáculo. Então, aqui é o tabernáculo. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui, essa parte aqui é o tabernáculo. Então, essa parte é o tabernáculo. Aqui é o Santo dos Santos. A gente lembra que tem um véu aqui que muda, né? Que separa o Santo dos Santos do Santo Lugar. Aqui é o Santo Lugar. O Santo Lugar é onde tem o candelabro, a gente lembra, é onde tem a mesa da proposição, né? E aqui tem a portinha, né? São as tábuas aqui, né? E tem uma cortina de entrada aqui no tabernáculo. Aqui seria o tabernáculo. Aqui vai ter uma pia que a gente vai falar mais pra frente, não é agora, eu vou explicar sobre essa pia mais pra frente, a gente vai estudar. E aqui é o altar de bronze, que é o que a gente tá aprendendo agora. Então, esse altar de bronze estava aqui, ó, o altar de bronze. Aqui nas pontinhas, vocês estão vendo, tem um negocinho aqui subindo. Seriam os chifres. Deixa eu até chegar mais próximo aqui. Seriam os chifres aqui, né? Que são construídos. Então, aqui, nessas pontinhas, são os chifres. Então, teriam os chifres aqui no altar. Então, essa seria
uma noção do altar. Não é muito difícil de imaginar o altar, né? Não tem muita dificuldade. Era um altar quadrado, aqui era quadrado, né? E de bronze, né? Uma informação interessante, né? É que eu andei pesquisando e o bronze, ele é mais indicado para suportar o sol. Ele tem menos desgaste, né? Pelo tempo, né? Pelo sol, pela exposição. E aqui ficava fora do tabernáculo, né? Então, ele tinha um pouco mais de proteção. Agora, a gente vai estudar sobre o átrio. Eu não vou entrar em muito comentário agora. Eu vou primeiro ler e depois explicar para vocês direitinho, tá? Esse átrio. Eu vou explicar como que era a posição disso. Porque, na verdade, o centro de tudo era isso. Eles mudavam no deserto, andavam no deserto, né? As 12 tribos, né? A gente vai ver, eram 13 com Levi, mas Levi não tinha uma posição aqui, a gente vai ver, eu vou explicar para vocês, não tinha uma posição aqui em torno do tabernáculo, Levi não tinha, mas as outras eram distribuídas aqui em torno do tabernáculo, e o tabernáculo ficava no centro, então o foco de todas as tribos, o centro de todas as tribos era o tabernáculo, eles ficavam em volta do tabernáculo, e eu vou falar sobre isso também, tá? Então, a parte do altar é mais simples, né? Agora eu vou falar, então, sobre o átrio. Vou explicar o que é o átrio, qual que era a dimensão do átrio, né? Eu vou explicar também porque tudo isso, na verdade, era um apontamento a Cristo, né? Então, hoje eu vou falar sobre isso também, tá bom? Então, eu vou falar sobre as dimensões também do átrio, porque o átrio era bem grande. A gente lembra quando a gente estudou o tabernáculo, né? Eu falei sobre as medidas, né? Do tabernáculo, pelo tamanho das cortinas, a gente tem uma ideia da medida do tabernáculo, né? O átrio era muito maior mesmo, né? Então a gente vai ter uma ideia disso agora. Aí diz assim no versículo 9 sobre o átrio. O átrio é também pátio. Átrio e pátio é a mesma coisa. Átrio é todo esse espaço aqui, ó, fora do tabernáculo. Todo esse espaço aqui fora do tabernáculo é o átrio. Isso é o átrio, é todo pátio, né? Então, isso significa átrio. Aí diz assim no versículo 9: farás também o átrio do tabernáculo, né? O pátio do tabernáculo, ao lado meridional. Então, agora vai entrar a geografia. Eu vou ter que falar de geografia agora. Aí diz assim, né? Deixa eu pegar aqui o que eu havia impresso. Diz assim, o átrio, ele deverá ficar, né? Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul, né? O lado meridional é o que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados, né? Então, agora, ele está falando, o lado meridional é o lado sul. Então, ele vai falar qual que é a medida do lado sul e do lado norte. Então, o lado sul são 100 côvados, o lado norte também são 100 côvados. A gente vai ver que o átrio, na verdade, ele é retangular, ele é um formato de um retângulo. A gente vai ver que a entrada do tabernáculo, a entrada do átrio, ficava de frente para onde o sol nasce, que é o lado leste, né? Mas eu já vou explicar para vocês direitinho. Então, o que que acontece? Ele está falando aqui que, ó, farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que é o que dá para o sul. E o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será 100 côvados. Então, ele está falando desse comprimento aqui. Desse lado vai ser 100 côvados e desse lado vai ser 100 côvados de comprimento. Então, aqui são 100 côvados de comprimento e aqui são 100 côvados de comprimento. Quando a gente fala, né, a impressão que dá pra gente, né, é que era assim, né, meio de lado, mas não era, a verdade é que era assim. Eu vou desenhar aqui rapidinho. A verdade é que Deus quis fazer assim, né? Meu desenho não tá muito bom. Aí, ficou certinho. A verdade é que Deus quis fazer assim. A entrada é aqui, né? Ao leste. Aqui é o norte. Aqui é o sul. E aqui é o oeste. Então, o tabernáculo era assim. Era assim de lado. Era assim que era feito, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Porque aqui especifica bem, né? Que o lado norte deve ter 100 côvados. O lado sul, 100 côvados. O lado leste é a entrada do tabernáculo. E o lado oeste é a ponta do tabernáculo, né? É onde tem aqui também o Santo dos Santos, né? O finalzinho ali é o final dele. Aqui é o final do átrio, né? Aqui dentro a gente lembra que tem o tabernáculo aqui, né?
pequenininho, tem o tabernáculo aqui que é menor. Aqui tem a pia, que eu vou explicar mais pra frente, né? E aqui tem o altar de bronze, e a entrada é por aqui, né? Então, era feito assim, de lado, porque aqui é o norte, aqui é o leste, aqui é o oeste e aqui é o sul. Eu já vou explicar daqui a pouquinho pra gente ter uma ideia. Aí diz assim, né? O comprimento seria de 100 côvados, né? O que seria 100 côvados, segundo a medida que eu já havia falado, né? Então, aqui, desse lado do retângulo, né? O lado maior do retângulo. E esse outro lado também maior do retângulo seria de 100 côvados. Então, 100 côvados aqui e 100 côvados aqui. 100 côvados seria quanto? 100 côvados seria 45 metros de comprimento, né? Então, seria 100 côvados, 45 metros. Porque a gente lembra, né, que um côvado são 45 centímetros, né? Então, a gente faz 45 vezes 100, dá 45 metros. Então, aqui em cima seria 45 metros, né? 45 metros e aqui 45 metros. Então, aqui são 45 metros e aqui 45 metros. A gente vai ver que aqui e aqui é metade desse tamanho. Então, aqui são 45 metros, aqui vai ser 22,5. E aqui 22,5 também. Então, aqui são 45 metros do lado sul e 45 metros do lado norte. Então, agora, continuando, né? A gente lembra que eu até anotei, eu não lembrava que eu tinha anotado, mas eu anotei aqui na minha observação. Aqui dentro, pra gente ter uma ideia, né? Aqui são 45 metros de comprimento do átrio, né? Eu tinha anotado aqui que o tabernáculo, né? A gente tinha anotado na aula anterior. Pela cortina, o comprimento seria de 18 metros. Então, imagina, aqui são 18 metros do tabernáculo. E aqui são 45 metros do átrio. Então, o átrio era muito maior do que o tabernáculo, né? Mas também a gente vai ver que aqui na frente, eles recebiam os animais. Então, eles degolavam os animais aqui, eles matavam os animais aqui. Então, eles pegavam os animais aqui. A gente vai ver um outro desenho que tinha até mesinha aqui, né? Então, eles preparavam os animais aqui nessa parte. Né? O sacrifício era feito aqui nessa parte aqui. Então, aqui são 45 metros de átrio e o tabernáculo de comprimento tinha 18 metros, pelo que a gente estudou na aula anterior, né? Então, a gente vê um espaço de sobra aqui, né, de 27 metros. Então, era um espaço longo aqui, né, do altar e da pia até chegar no tabernáculo. Então, agora no versículo 10. Diz assim, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Então, o que acontece? Aqui diz que essas cortinas que vão ser colocadas aqui em torno do átrio, né? Toda essa parte aqui, ó, em torno do átrio, é com cortina. Eles vão colocar cortinas, né? E bastões aqui, né? São bastões que eles vão criar aqui para fixar as cortinas. Mas são cortinas. A gente lembra que são cortinas de linho retorcido, né? Tava escrito. Então, é um tecido branco, né? O linho é branco. Então, aqui era tudo branco, né? Era branco, mas era um pano rústico, né? Não era um pano delicado, um pano leve. Era um pano rústico, né? Então, aqui em volta era tudo feito com cortina. Então, aqui era uma cortina de linho retorcido, que é um linho mais rústico, um tecido rústico, né? Então, aqui era todo esse espaço. A gente vai ver que aqui a entrada era feita com outra cortina, era um outro tipo de cortina a porta aqui da entrada, e era bem grande, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aqui em volta, então, era tudo feito com linho retorcido, né? Então, era um tecido mais rústico aqui em volta do tabernáculo, né? O pátio aqui do tabernáculo. Então, diz assim no versículo 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, né? Então, ele teria aqui, né, 20 colunas. A gente vai ver que tinha prego, vai falar aqui sobre prego, tudo. Por quê? Porque eles tinham que ser fixados aqui, né? A gente lembra que esse povo estava no deserto, né? Então, eles vão colocar prego, né, para fixar aqui tudo. Vão colocar aqui, ó, tá vendo? Coloca por dentro, puxando aqui, né? Se a gente assiste aqueles filmes antigos, né, de luta, né, que tem aqueles filmes antigos que as pessoas iam para aqueles lugares e viam os outros lutando, né, a gente vê lugares assim, né,
feitos erguidos com prego, né? Que tinha um cordão, uma corda que puxava o prego para manter em pé, né? Aquela coisa, né? E aqui era feito assim. Tinha um prego aqui, ó, você vê, ó. Tinha uma corda e mantinha assim de pé, né? E por dentro também, para que ele não caísse, não cedesse. E tinham aqui, né? Você vê as bases, né? Então eram as bases aqui para segurar o átrio. Então, continua aqui no versículo 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata, né? De igual modo, no versículo 11, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, né? Então, aqui fala do lado sul e do lado norte. A gente lembra que a entrada era pelo leste, né? Daqui a pouco a gente vai ver. A entrada era ao leste. O fim do átrio, o fim do tabernáculo era o oeste, né? Então, aqui ficava o norte e aqui ficava o sul, né? Então, tá querendo dizer aqui que, na verdade, é um retângulo, né? É isso que tá querendo dizer. É um retângulo que aqui vai ser 100 côvados, aqui vai ser 100 côvados. É isso que tá querendo dizer aqui, que é um retângulo, né? E aqui vai ser metade dos 100 côvados, né? É isso que quer dizer aqui na Bíblia. Aí no versículo 11 diz, de igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados, né? E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Então, tá falando aqui sobre esses ganchos aqui para conseguir levantar, né? Então, tá falando que aqui também é tanto desse lado como desse lado, né? Terá a cortina, né? De 100 côvados de comprimento. Então, você vai fazer cortinas de 100 côvados de comprimento aqui, cortinas de 100 côvados de comprimento aqui. Vai ter 20 bases, ó, 20 colunas e 20 bases serão de bronze. E os ganchos, né? Das colunas e as vergas vão ser de prata, né? Para fixar aqui, porque estavam no deserto. Então, agora no versículo 12. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, né? Então, a gente lembra, leste é oriente, oeste é ocidente. Então, agora ele está falando sobre o ocidente, né? Leste é oriental, oeste é ocidental. Daqui a pouco eu vou mostrar para a gente ter uma ideia geograficamente falando como que era, né? Eu vou mostrar o mapa mundi daqui a pouquinho. No versículo 12 diz assim, na largura do átrio para o lado do ocidente. Qual que era o lado do ocidente, né? Ele já falou, a Bíblia já nos deu as dimensões do norte e do sul. Então, a gente já tem a dimensão daqui, que é o sul, né? A gente lembra para baixo é o sul, né? Aqui para cima é o norte, né? Segundo o mapa mundi, né? Então, aqui em cima do mapa mundi é o norte. Embaixo do mapa mundi é o sul, né? Então, desse lado aqui, né? Do meu lado direito aqui, né, seria o leste, né? O leste é a mesma coisa que o oriente, né? E o oeste é a mesma coisa que o ocidente. Então, aqui do lado leste, agora tá falando do lado oeste, né? Não, tá falando do ocidente, agora no versículo 12. Tá falando do oeste, então é o ocidente. Então, tá falando do fundo, né, da parte de trás do átrio, né? Então diz assim, versículo 12, na largura do átrio para o lado do ocidente, né? Ou seja, para o lado oeste, né? O lado ocidental, o lado oeste, haverá cortinas de 50 côvados. Então a gente vê que é metade. Aqui são 100 côvados, aqui são 50 côvados. Então, no final ali, no término do átrio e no início do átrio são 50 côvados. A entrada, 50 côvados. O fim do átrio, 50 côvados. Do lado norte, 100 côvados. Do lado sul, 100 côvados, né? Então, é um retângulo. A gente vê que é um retângulo. E diz aqui no versículo 12, na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. Então, aqui a gente lembra que são 20 bases, né? 20 colunas. Então, aqui é metade, então vão ser 10. Então, aqui são 10 e aqui são 20 e aqui são 20. Aqui são 45 metros, aqui é metade, então vai ser de 22 metros e meio. Aqui também, 22 metros e meio, então é um retângulo. Aí agora continua no versículo 13. A largura do átrio do lado oriental, então qual que é o lado oriental? É leste, né? Leste é oriente. Então, agora tá falando sobre o oriental. Aí diz aqui, a largura do átrio do lado oriental, então oriental é aqui, é onde o sol nasce, né? Então, aqui, lado oriental.
será de 50 côvados, ou seja, a mesma coisa que o fundo, né? Então, aqui, lado leste e lado oeste, 50 côvados. Lado sul, lado norte, 100 côvados. Um retângulo. Aí agora diz o versículo 14: as cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. Então, onde que era a entrada? A entrada era ao oriente. A entrada era o lado leste, né? Oriente e leste é a mesma coisa. Então, a entrada era pelo leste, pelo oriente, por onde o sol nasce. Então, a entrada era por aqui, por onde o sol nasce. Então, a gente lembra que isso também é muito interessante, porque nessa época havia uma adoração muito grande ao sol. Principalmente no Egito, né? Eles adoravam, eles entendiam que o Deus maior de todos era o Deus Sol. E a gente vê que aqui é o contrário, né? Igual o sol tá nascendo aqui. Você, para ser santificado, para você buscar o perdão, para você buscar a comunhão com Deus, você tinha que ir do outro lado, né? Então o sol tava nascendo aqui, mas você entrava aqui, né? A porta tava de frente para o sol, mas você tinha que entrar no sentido contrário, né? O sol estava nascendo aqui. A porta era em direção ao sol nascente, né? Mas você entrava pela outra direção. Mas isso é muito importante também, muito interessante por conta disso, né? Havia uma forte inclinação à adoração ao sol, né? Então, eles entravam em sentido contrário, mas todo o tabernáculo era em direção ao nascer do sol, mas eles entravam em sentido contrário ali. Então, agora no versículo 14. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 13. Então, o que acontece agora? Agora ele está falando sobre a entrada do átrio. Então, o que acontece? Ele vai falar que de um lado é um espaço, de outro lado é outro espaço e no meio vai ter que ficar uma porta. Né? Mas não é uma porta. A porta vai ser como? Com cortina. Mas vai ser uma cortina diferenciada, não vai ser uma cortina igual essas que estão aqui em volta, né? Essas cortinas que estão aqui em volta, a gente lembra que é um linho retorcido, né? Um linho rústico, né? Um tecido branco rústico aqui em volta. Essa daqui a gente vai ver que não, é um tecido mais bem trabalhado. Então, agora ele tá falando qual que é o espaço que vai ser deixado aqui e aqui entre a porta, né? Aqui vai haver uma porta grande, a gente vai ver que a largura da porta era grande, era 9 metros de largura essa porta, né? Então, ele vai falar sobre o espaço aqui entre a porta, né? Então, desse lado aqui, do lado da porta, seria 15 côvados. Desse outro lado, 15 côvados, né? Então, a gente, as cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. Então, esse lado aqui vão ser 15 côvados. No outro lado, a gente vai ver que também é a mesma medida, também são 15 côvados. Quanto que são 15 côvados, né? São 6,75 metros. Então, desse lado seria 6,75 metros e desse lado 6,75 metros. Para 22,5, que é o tamanho aqui do retângulo da entrada, né? Faltaria 9 metros, que é o tamanho que a gente vai ver que é o da porta. O tamanho da cortina aqui da entrada são 9 metros. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, diz aqui, a gente viu que são 3 bases, né? Então, aqui vem 3 bases. A gente vê que tem 3 bases aqui mesmo. Aí aqui no versículo 15 diz, para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. Então, falou sobre essa entrada, esse lado, que são 15 côvados, agora está falando sobre esse outro lado. Então, esse lado vão ser 15 côvados de entrada e esse outro lado também 15 côvados de entrada, né? Então, tá falando quanto que vai ser desse lado da porta, né? E desse lado da porta. Então, vão ser iguais, né? Os tamanhos, 15 côvados aqui, 15 côvados aqui. Ou seja, 6,75 metros aqui, 6,75 metros aqui. A gente vai ver que para formar o retângulo certinho, vai faltar 9 metros para dar os 22,5 metros, né? Que é a metade dos 100 côvados do lado norte e do lado sul, que é o tamanho realmente da cortina da entrada. Então, agora diz no versículo 16, a porta do átrio haverá um reposteiro, né? A gente lembra que reposteiro é cortina, então agora vai começar a falar sobre a porta da entrada. A porta da entrada, né, essa daqui, vai ser feita como? Com cortina também. A gente lembra que todo o átrio é cortina, né? O tabernáculo também, né? São cortinas. Então, agora vai falar sobre a entrada do átrio, né? Aqui não é a entrada do tabernáculo, né? O tabernáculo a gente já estudou a entrada dele, agora é a entrada do átrio. Então, vai falar sobre essa cortina da entrada do átrio. Como que é essa cortina da entrada do átrio? Como que era, né? Então, vai começar a explicar no versículo 16.
A porta do átrio, né, a entrada do átrio, vai ter uma cortina de 20 côvados. Então, aqui são 20 côvados, né? A gente lembra que aqui são 100 côvados, aqui são 100 côvados, então aqui é metade, então tem que ser 50 côvados para um retângulo. A gente lembra que 15 côvados ficou aqui, 15 côvados ficou aqui, então deu 30 côvados, faltou 20. Então a entrada é o quê? 20 côvados, deu certinho. Aí no versículo 16 diz, a porta do átrio, né, aqui, haverá um reposteiro, ou seja, cortina, né, de 20 côvados, que é esse tamanho certinho que é o que faltava. De estofo azul, então agora eu vou começar a falar sobre a cortina da entrada. A cortina da entrada é diferente. Não é a mesma cortina que tem dos lados, né, de linho retorcido. Agora é outra cortina. Então, diz aqui, ela é mais bem trabalhada. A gente vai ver, então, agora. Diz assim, ó, a cortina da entrada do átrio, ela deve ser de estofo azul, né, que a gente já viu na aula anterior, né, o que seria o estofo azul, púrpura, carmesim e o linho fino retorcido. Então, você ia fazer um trabalho de bordador ali, né? Então, você trabalharia esses 4 tecidos, né, bordando, ficaria uma coisa mais bonita, né? Obra de bordador, diz, né? As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Então, aqui, né, você vê, são 4. Ó. 1, 2, 3, 4 seria para segurar a cortina 4 bases, né? Teriam 4 bases ali para segurar a cortina da entrada. E aqui também a gente lembra que tinha base aqui de um canto, base do outro, mas aqui ele tá falando especificamente da entrada, né? Então, essa seria a entrada. Os côvados da entrada, que são 20 côvados, transformando em metros, dá 9 metros, né? Então, aqui a gente lembra que aqui são 45 metros ao norte, 45 metros ao sul, 45 metros ao norte, 22,5 metros ao oeste, ao leste, né, oriente, e ao oeste, ocidente. Então, são essas as medidas, né? E a entrada é pelo oriente, né? A entrada é pelo leste. Aí agora no versículo 17. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze, né? Então agora, a gente lembra que eu havia falado, né? Ele vai começar a falar sobre esses detalhes, porque vai ter que ser fixado aqui, senão ia tombar, né? Ia cair, eles estavam no deserto, né? Então, eles vão começar a pôr prego aqui, ó. A gente vê cordas aqui, né? Prego, para sustentar aquilo. Então, vai ter essa corda, esse prego para fora e para dentro, né? Para eles sustentarem aquela estrutura, para que aquilo não caia. Então, eles vão fazer isso. No versículo 18, deixa eu só pegar um negócio para mostrar para vocês. Ó, para ter uma ideia, eu imprimi um mapa mundi, mas ficou horrível o lugar onde eu imprimi. Então, aqui o mapa mundi é um mapa normal que você encontra na internet, né? Aqui para cima, no mapa mundi, é o norte. Então, o que a gente encontra no norte? Norte tem Rússia, né? Norte tem Canadá, Estados Unidos, isso tudo é norte, né? Sul, o que a gente encontra ao sul, né? Sul a gente encontra aqui os países, por exemplo, Brasil, né? África aqui tem no sul também, né? Então, dividido, o norte e sul, né? É dividido pela linha do Equador, né? Então, se a gente procurar no mapa mundi, a gente vai ver a linha do Equador dividindo aqui o mapa mundi. O oeste, o leste é como? Aqui o leste, né? O leste seria, por exemplo, Rússia, né? Parte da África ali é leste também, né? O oeste é Brasil, o Brasil é oeste, né? Estados Unidos é oeste, né? Então, oeste é ocidente, leste é oriente, né? Então, a arca foi feita, a arca de Noé, falar, a arca da aliança, né? E o tabernáculo, ele foi feito aqui no oriente, né? Então, eles eram aqui do oriente, né? A gente lembra que o mundo começou pelo oriente, né? Então, aqui foi o oriente, né? Então, eles fizeram... A porta era para o leste. Então, se eles estavam aqui, a porta era para o leste, a porta era para onde? A porta era em sentido à China, né? A porta era em sentido àquele lado. Então, a porta era em sentido à China. O final, a parte de trás do tabernáculo era em sentido ao Brasil, né? A parte de trás. O lado norte do tabernáculo, que eram 100 côvados, era em sentido à Rússia. E o lado sul do tabernáculo, né, era em sentido aqui, essa parte de baixo, né? Em sentido aqui, o finalzinho aqui, descendo ali, né, pela China. Não sei, ficou horrível essa impressão que eu peguei lá com o rapaz. Mas seria isso, né, pra gente ter uma ideia, né? Então, a entrada seria a entrada do tabernáculo indo pra China, né? O lado da China seria a entrada do tabernáculo.
tá bom? E a parte de trás, então, ficaria pra lá virada. Então, seria isso. Agora, deixa eu continuar no versículo 18. O versículo 18 diz assim: o átrio terá 100 côvados de comprimento. Ele tá repetindo aqui, na verdade, ele só tá repetindo o que ele já havia falado, né, com relação à dimensão. Porque assim, primeiro, ele tinha falado da cortina, né? Então, ele falou, a cortina tem que ser de 100 côvados, né? A cortina da entrada é de tanto, a cortina da saída é de tanto, a cortina do norte é tanto, a cortina do sul é tanto. Então, agora ele vai falar sobre as medidas do átrio. Mas como o átrio é feito pelas cortinas, é a mesma medida. Então, ele está repetindo a mesma informação porque é a mesma medida. Então, no versículo 18 diz, né, a mesma coisa. O átrio terá 100 côvados de comprimento, ou seja, ele está repetindo a informação que a gente já tinha estudado. Então, o átrio terá 100 côvados de comprimento. Então, é aqui, né, comprimento. 100 côvados de comprimento vai ter o átrio, que é 45 metros. E 50 de largura, então aqui é 50 metros de 50 côvados de largura e 50 côvados de largura, o que daria em metros 22,5, né? Isso que ele tá repetindo. Aí diz aqui, as suas cortinas serão de linho fino retorcido, mais uma vez repetindo o que ele já havia falado, né? Então o átrio todo vai ser feito como? Não era muro, né? Não era muro com tijolo, era de cortina, era uma cortina, né? Com linho fino retorcido, que era um linho mais rústico, um tecido mais rústico, né? As suas bases de bronze. Aí no versículo 19 diz: todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze, né? Então aqui ele tá falando sobre isso, né? Porque vai ter que fixar, senão isso vai cair, essa estrutura vai cair. Ali era deserto, né? Então imagina como que eles iam fixar uma estrutura dessa no deserto. Então eles pegaram pregos, né? Eram pregos grandes, não é prego da gente que preguinho pequeno, né? Então eles pegavam pregos para fixar essa estrutura, né? De um lado e de outro, ó, fixava dentro, fixava fora, para que não cedesse, não batesse um vento e caísse tudo, né? Então tinha uma estrutura ali para fixar aquilo. E não era com qualquer coisa, né? Então aqui já tá delimitando o que teria que ser usado. Agora no versículo 20, eu já tô finalizando esse capítulo, aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Na verdade, a gente lembra que tudo isso aqui, né, nos remete a Cristo. Então, aqui era sombra do que estava por vir, né? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? A gente vai entender isso, esse contexto que estava sendo dito aqui. Então, agora no versículo 20 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, né? Batido. Azeite puro de oliveira, oliveira a gente lembra que é da onde tem-se a azeitona, né? Então, a azeitona, da azeitona se faz o azeite. Então, tá falando para pegar o azeite puro, né? Dessas oliveiras. Batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, né? A gente vai ver mais para frente que eles iam lá, né? Para ficar repondo, né? Tinha que ficar repondo, né? Isso. Então, eu já vou explicar mostrando o desenho, fica mais fácil. Então, eles ficavam repondo isso para que a iluminação não acabasse, né? Senão ia acabar a iluminação se eles não repusessem. Aí no versículo 21 diz: na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, né? Então, aqui está falando a tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então, está falando da luz ali, né? Dessa parte aqui, né? Está falando dessa parte aqui da luz, que Arão e seus filhos têm o dever de manter isso daqui iluminado, né? Então, aqui eles entravam todos os dias, mas no Santo dos Santos não, né? Mas aqui nessa parte, no santo lugar, eles entravam todos os dias, né? Para arrumar a iluminação do local. Mas no Santo dos Santos era uma vez por ano só, né? Que o sumo sacerdote entrava e não de mãos vazias, né? Então aqui termina esse capítulo. Agora eu vou falar para vocês explicar sobre isso, né? Eu fiz aqui a minha impressão, tem bem legalzinha essa aqui, não sei se dá para ver, ficou meio ruim. Aqui dá pra ver. Então, aqui seria o átrio, ó. Que legal. O átrio aqui, né? Aqui seria a cortina da entrada do tabernáculo, né? A gente lembra que essa entrada do tabernáculo é pro leste, né? Leste ou oriente, né? A mesma coisa. Oeste e ocidente é a mesma coisa, que é o fim aqui do átrio, né? Do tabernáculo. Aqui seria, né? O lado, ele é assim, na verdade, né? Era assim. Aqui é a entrada, né? Leste.
norte, sul... Não, na verdade tá certo. É assim, norte, sul, oeste, leste. Isso mesmo. Norte, sul, leste, oeste, né? Então, era pra cá, leste. Então, leste, norte, sul, leste, oeste, né? Segundo o mapa mundi, certinho. Então, aqui é o norte, né? São a medida que a gente viu. Aqui o sul, aqui o leste, a entrada. E aqui o oeste, né? O final. Então, aqui tinha o tabernáculo, que a gente já estudou. Aqui tinha o altar de bronze, né? Aqui tinha a pia, que a gente vai falar mais pra frente sobre a pia, né? E aqui tem legalzinho aqui que eu imprimi, tem umas mesinhas aqui, né? A gente vê aqui é um animal ainda, né? Que entra aqui com um animal, né? Então aqui eles colocavam um animal aqui sobre a mesa, né? Provavelmente preparavam. E aqui fazia o sacrifício, né? Então era feito assim. Então essa parte aqui fora, né? Todos os levitas tinham acesso, né? Então todos os levitas aqui mexiam nessa parte aqui fora, né? Então, a gente vê aqui claramente que tinham levitas ali auxiliares, tudo. Então, eles vinham aqui e ajudavam, né? A pegar os animais, tudo. E aqui dentro a gente vê que tinha a incumbência, né? De no santo lugar, Arão e os filhos dele deviam sempre organizar aquele local, né? Sempre iluminar aquele local, deviam trocar a iluminação, o azeite, fazer tudo certinho, né? E no Santo dos Santos, a gente vai ver somente o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Que só o Arão entrava, né? Então, o que acontece? Aqui é uma representação de Cristo, né? Então, aqui a gente vê uma porta enorme, né? Eram 9 metros a porta, né? Mas não tem nada a ver com a porta estreita, né? Não tem nada a ver isso com a porta estreita. Essa porta aqui não tá querendo dizer da porta o caminho, né? Aqui, é claro, era um caminho para Deus, né? Mas aqui simboliza hoje o caminho ao sacrifício, né? Porque aqui era uma porta grande, larga, né? Até o sacrifício, mostrando que todo mundo tinha acesso ao sacrifício, né? E todos têm acesso ao sacrifício de Cristo, né? Por meio de Cristo para receber a justiça de Deus, né? Para sermos feitos justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então hoje todos nós temos isso. O que acontece? Antes esse era o acesso até Deus, né? O acesso até Deus era como? Aqui, né, fora ficavam as tribos, a gente vai ver mais pra frente, eu vou falar. Ficava 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui. Uma coisa interessante de se falar, uma curiosidade, né, que a tribo de Judá ficava aqui, né, a entrada, né? E de Judá que vem Jesus Cristo, e a tribo de Judá ficava aqui, a entrada realmente do átrio, né, do tabernáculo. No fim do tabernáculo, outra informação interessante também, ficavam as 2 tribos, né, descendentes de José, né, que é Efraim e Manassés, e ficava o irmão de José. Então ficava Benjamim, Efraim e Manassés, né, no final ali. Mas a gente vai falar isso mais pra frente sobre a divisão aqui. Mas a gente vê que elas ficavam acampadas como todas as tribos em volta do tabernáculo. O tabernáculo era o centro deles ali. E elas ficavam direcionadas ao tabernáculo, todas as tribos, né? Era assim que era feita, né, a colocação deles ali no deserto. Então aqui essa porta, né, indica a facilidade de acesso ao sacrifício, né? Então aqui todo mundo tinha o acesso fácil ao sacrifício para purificação, né? Para libertação do pecado, né? Para que fosse limpo do pecado. Então todo mundo tinha esse acesso fácil, né? E hoje é por meio de Cristo, todo mundo tem esse acesso, né? Então, aqui a gente vai ver, havia um caminho para ir até Deus, né? Então, o primeiro caminho era o quê? Você não tinha como ir até Deus pulando aqui o muro, né? Então, isso protegia aqueles invasores que queriam entrar por outro caminho. Não existe outro caminho. O único caminho é esse, né? Lembra muito aquilo, né? Que Jesus Cristo fala, mais à frente a gente vai ver, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é o único caminho. Não há outro caminho de chegar até Deus, senão por Jesus Cristo. E isso nos indica isso, né? Então, o único caminho para se chegar até Deus era esse. Não tinha como pular aqui do lado. O único caminho era pela porta. E a porta era grande, né? Então, você tinha acesso ao sacrifício. Então, qualquer um tinha acesso ao sacrifício. Então, qualquer um tinha acesso a ser justificado, né? Entre aspas, né? Que esse não era a justificação que a gente encontra hoje em Cristo, né? Hoje, em Cristo, nós temos uma justificação plena, tão plena, a ponto de Deus morar dentro de nós hoje, né? Então, aqui era um acesso, era a única forma de você se acessar a Deus, era como? Era entrando aqui com o sacrifício, né? Oferecer o sacrifício
Depois você tinha outro acesso, né? Primeiro você tinha que sacrificar, né? Primeiro você sacrificava para você se tornar justo, né? Você se tornava justo, se tornava puro, se tornava limpo. Você tinha outra porta. Ainda não estava com Deus aqui, você só estava puro e estava justificado, né? Até determinado ponto. Aí aqui você tinha outro acesso. Qual que era o outro acesso? Ao santo lugar. Era um lugar santo, não era qualquer lugar aqui. Então você tinha que entrar aqui, né? Tendo a consciência que era um lugar santo, né? Mas ainda não estava com acesso a Deus, porque Deus estava ali, no Santo dos Santos, no último lugar, né? Então esse era o acesso a Deus, né? Só havia esse acesso, não havia outro acesso a Deus, né? E hoje, graças a Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, nós já vamos direto ali para o Santo dos Santos. Então, Jesus Cristo nos permitiu entrar aqui já direto no Santo dos Santos. Ele rasgou o véu e hoje qualquer pessoa pode entrar ali direto no Santo dos Santos. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote, né? E nós somos sacerdotes, né? Então, é isso que aconteceu. Então, por meio de Jesus Cristo, hoje nós podemos entrar aqui no Santo dos Santos, né? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nós temos acesso direto a ele. Então, esse é o caminho, né? Então, tudo ali apontava para Cristo, né? Tudo aponta para Cristo. Na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? Então, aqui também, tudo aqui aponta para Cristo. Todo o tabernáculo aponta para Cristo. Todo o átrio, todo o caminho aponta para Cristo. Então, tudo isso nos aponta a Cristo, né? Ensinando o povo, né? Sobre o que estava por vir, né? Então, é um grande ensino para que o povo entenda o que estava por vir. Por isso que diz que é sombra, né? Você não via a verdade. Por isso que Jesus Cristo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por quê? Porque a lei era mentira? Não, a lei não era mentira, a lei era a verdade. Mas a lei, ela não justificava, né? A lei não justificava ninguém, a lei não salvava ninguém. A lei só apontava o pecado, porque a lei vinha para o quê? Para mostrar realmente o que é certo e o que é errado. A lei vinha para que a pessoa não cometesse aquele erro, né? Mas a pessoa acabava cometendo erro. Porém, em Cristo, né, hoje, né, aquelas coisas são sombras, né? Porque Jesus Cristo nos libertou, né? Então, nele somos uma nova criatura. Mas aí é um assunto um pouco mais complexo, né? Mas conforme a gente vai estudando a Bíblia, as coisas vão se encaixando, porque a Bíblia é uma revelação gradual de Deus, né? Então, Deus vai se revelando aos pouquinhos, conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai começando a compreender, né? Vai fazendo um link às coisas e a gente vai começando a compreender com mais clareza. Então, por isso que é complicado a gente estudar só uma parte da Bíblia, né? Porque a gente não tem a revelação completa. Se a gente estudar só o Novo Testamento, a gente não tem a revelação completa. Se a gente estudar só o Antigo Testamento, a gente também não tem revelação completa, porque o Antigo Testamento é a base, né? E o Novo Testamento é a revelação. Então, a gente precisa estudar os dois juntos, porque eles vão fazendo um link, vão se fechando e a gente consegue compreender tudo, né? Tudo faz sentido, né? Quando a gente chega assim, quando a gente estuda tudo, toda a Bíblia, tudo acaba fazendo sentido, aí a gente compreende melhor, né? Então, por isso que é meio complicado às vezes a gente tentar explicar sobre o que Cristo fez, né? Com relação à lei, com relação ao que era o passado, né? É difícil explicar sem a gente compreender tudo o que era, né? Então, para a gente compreender o novo, a gente tem que entender como era antigamente, né? Então, por isso que é interessante a gente estudar para a gente compreender como que era antigamente, para a gente entender do que Cristo nos libertou, do que Cristo nos salvou, o que foi que aconteceu ali, né? Então, é muito interessante, tá bom? Então, hoje a gente vai finalizar aqui o estudo, né?